Bom dia, Beatriz. Tá me ouvindo? Tá sim, professora. Eu vou só aguardar um pouquinho, ver se a escola entra, tá? Aí a gente Tá começa. bom.
Gente, só um minutinho que eu já começo, tá? Pessoal, tá me ouvindo agora? Todo mundo? Beatriz, Yarley, Daniel? Vocês estão ouvindo? Sim. Então, vamos começar. A conexão da escola, pelo jeito, caiu, né? Então, vamos continuar de onde a gente parou. Beatriz e Arley Daniel, vocês têm ainda alguma dúvida de identificar os termos de uma progressão aritmética? Quem é o primeiro termo? Calcular a razão? Tem dúvidas? Por mim tá tranquilo. Tranquilo? E você, Yarley? Yarley Daniel? Tá de boa, professor. Tranquilo. De boa também? Sim. Então, eu vou continuar aqui desse exemplo 1, tá? Para relembrar o que a gente já viu. E aí explicar mais uma vez por que a gente calcula essas fórmulas, tá? Então, olha só. Essa é a fórmula do termo geral, tá? Da progressão aritmética. E nós vamos utilizar ela por 2 motivos. Um deles é para a gente encontrar qualquer termo da sequência, ou seja, qualquer número que pertence a essa sequência de progressão aritmética. E outra é para descobrir a quantidade de termos que a progressão aritmética tem, tá? Então, a fórmula do termo geral sempre é dada por essa fórmula aqui. A n sempre é o último termo da sequência, tá? A1 é o primeiro termo, mais n é a quantidade de termos que a sequência tem. E menos 1 é da fórmula, e o resultado disso você multiplica com a razão. Nesse exemplo 1, a gente tem
uma PA de 2, 5, 8 e 11. E a pergunta é, qual o 20º termo da sequência? Então, a pergunta está nos pedindo para encontrar qual é o termo que está lá na 20ª posição. Então, ou seja, é a primeira pergunta aqui, ó, achar qualquer termo da sequência. Então, é isso que a gente quer descobrir. Então, vamos identificar o que essa progressão aritmética, essa PA, nos deu. Ela nos deu o primeiro termo é o 2, porque é o primeiro número que inicia, tá? A progressão. A razão, basta a gente pegar o segundo termo subtrair do primeiro, então 5 menos 2 é 3, a razão é 3. E a n, que aqui a gente pode substituir como n é 20, porque essa é uma PA de 20 termos, então a gente substitui a n por A20, tá? E a gente quer saber esse número que está nessa posição. Então, vamos lá. Então, ó, a n é o nosso A20 é igual a 1 é 2, mais n é 20, porque o exercício nos diz que é uma PA de 20 termos, menos 1 vezes a razão, que é 3. Então, ó, a 20 será igual a 2 mais 19 vezes 3, porque 20 menos 1 é 19. 19 vezes 3 é 57, somado com 2, a 20 é igual a 59. Então, ou seja, o termo que está lá na 20ª posição é o número 59. E aqui a gente encontrou o valor do A20, o último termo dessa progressão aritmética, tá? Nenhuma dúvida com isso não, né? Nenhuma. Então, eu vou continuar. Nesse segundo exemplo, agora, olha o que o exercício nos pede. Quantos termos possui essa sequência? Então, agora a gente vai usar a fórmula do termo geral para descobrir quantos termos essa PA aqui, ó, ela tem, tá? Então, vamos lá. Quem é o nosso primeiro termo? 2. Ela é uma sequência de 2, 5, 8, 11. Aí termina lá no 77. Então, eu sei qual é o último termo, mas eu não sei quantos termos ela tem. Então, ó, A1, primeiro termo é 2. A razão ainda é 3, ó, porque se eu pego o segundo termo subtraído do primeiro, o resultado é 3. O AN é igual a 77. Como que eu sei disso? Porque essa progressão aqui, ó, essa PA me deu o último termo, tá? Então, quem que eu tenho que descobrir? O N. Quantos termos tem essa sequência? Então, vamos às substituições. A N nós podemos substituir por 77, porque é o último termo da PA. É igual a 2, que é o primeiro termo, mais N menos 1, que é o que nós procuramos, vezes a razão. Como que nós vamos calcular isso? Então, ó, de todo jeito, nós vamos ter que tentar isolar o N menos 1, tá? Então, ó, a gente vai fazer o seguinte. O primeiro passo é pegar esse 2 que está somando com o N menos 1 e vezes o 3 aqui com a razão, que é a razão, e vou pegar esse 2 e passar lá para o outro lado. Lá para o membro onde está o 77. Se eu troco o número de membro, ele muda o sinal. Nunca esqueçam disso. O que vai sobrar do lado de cá? N menos 1 vezes 3 igual a 75. 77 menos 2 é 75. Tranquilo aqui? Vocês estão conseguindo acompanhar? Sim, professor, tá tranquilo. Então, vamos lá. Sim. Agora, o primeiro passo é o seguinte. O 3 está multiplicando com N menos 1. Ele desce dividindo com 75, tá? Então, N menos 1 fica isolado ainda. É igual a 75 dividido por 3. N menos 1 é igual a 25.
Agora sim, o que eu posso fazer? Pego esse 1 que está subtraindo com N, jogo ele para o segundo membro. Mudando ele de membro, ele troca o sinal, então vai ficar N igual a 26 termos, tá? Então, essa é uma progressão aritmética que tem uma sequência de 26 termos. Como eu disse para vocês, vocês passaram isso para o caderno? Tira Tô print. passando. Ok. Vai passando para o caderno, tá? Pode, se derem para tirar o print. Professora, Oi, Beatriz. esse daí eu fiz, eu só não fiz aquele das formas lá porque eu não consegui pegar o número 1. Qual que você não fez? A do... Ah, esqueci. Geometria. Ah, tá. Então, aí você me manda lá no WhatsApp que eu te envio, nem que seja a foto ou o PDF, tá? Tá Ontem bom. eu fiquei de postar, pessoal, mas o WhatsApp ficou fora de área. Vocês viram? Foi, eu fiquei mó tédio aqui. Dormi a tarde inteira. É, o WhatsApp não funcionou ontem. E veio voltar a funcionar de noite, já tarde da noite. É, eu já vi. É, aí travou tudo ontem também. Tudo tava lento. Aí acabou que eu não postei. Mas depois vocês me mandam lá que eu te mando pelo menos a foto do slide. Ou se você quiser o arquivo em PDF, se o seu celular tiver suporte para abrir slides, eu posso enviar também. Tá bom. Obrigada. De nada. Meninos, então, ali a gente entendeu agora como calcular a fórmula do termo geral, né, de uma PA, de uma progressão aritmética. Agora a gente vai conhecer outra fórmula, que é a fórmula da soma dos n primeiros termos, ou seja, dos n primeiros termos de uma PA. E ela é dada por essa fórmula aqui, ó. Sn, que é a soma dos n primeiros termos, tá? Vai ser igual a 1, que é o primeiro termo, mais o AN, que é o último termo da nossa PA, vezes N, que é a quantidade de termos que a PA tem, dividido por 2, tá? Só que para a gente fazer a soma dos N primeiros termos de uma PA, nós precisamos primeiro calcular a fórmula do termo geral, senão a gente não consegue somar, tá? Então, olha só esse exemplo. Eu acho que vocês devem ter visto isso aqui também, deve ter isso aqui no caderno, porque isso aqui a gente trabalhou pelo menos até a pergunta, sexta-feira. Então, vocês têm isso aqui no caderno? Esse aí eu tenho. Tem? Então tá bom. Então, olha aqui o exemplo. Eu tenho a mesma PA dos exemplos anteriores, ó. 2, 5, 8 e 11. Qual é a pergunta? Qual a soma dos 20 primeiros termos dessa sequência? Então, ele está pedindo para a gente calcular os 20 primeiros termos da sequência. Então, o que a gente tem que ter para calcular a soma? Primeiro termo, o último termo, a quantidade de termos e tudo isso dividir por 2, tá? Então, vamos lá para a solução. Ó, então vamos à solução. Para mim saber, né, a soma desses termos todos, primeiro eu tenho que fazer a fórmula do termo geral. Só que a fórmula do termo geral nós só vamos repetir, porque a gente já calculou no primeiro exemplo, tá bom? Então, só para exemplificar, ó. Aqui a gente tem uma PA de 2, 5, 8 e 11, e ele quer saber, lá o último termo, qual que é a soma dele, tá? Então, ó, primeiro vamos ter que obter os resultados da fórmula do termo geral, que é a primeira fórmula que a gente viu. Então, o primeiro termo A1 é 2,
que é o que a gente precisa. O último termo, pela fórmula do termo geral, a gente sabe que o A20 é 59, tá? Então, vamos lá. Então, foi isso que a gente fez, ó. A razão, a gente também sabe que é 3, porque a gente já calculou, né? Então, eu vou subtrair o segundo termo do primeiro. Aplicando a fórmula do termo geral, o AN é o A20, porque é uma PA de 20 termos. O A1 é igual a 2, e aí a gente vai ter o N é 20, porque é a quantidade de termos que tem nessa PA. 20 menos 1 vezes a razão, que é 3. Então, o A20 vai ser igual a 2 mais 19 vezes 3. E o resultado disso é 59. Não preciso detalhar essa primeira conta aqui não, né? Senão vocês já entenderam lá do exemplo anterior, né? Sim. Então, A20 a gente sabe que é 59. Então, agora eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho o primeiro termo, o valor de AN, eu tenho o N, então agora eu posso fazer a soma. Então, vamos substituir na fórmula da soma? Então, vamos lá. Então, ó, o que nós teremos? O A20, pela fórmula do termo geral, nós descobrimos que ele é igual a 59, certo? Então, quem é o nosso... Ó, a soma de S de 20, que é SN, o N não é 20? Então, S de 20 vai ser igual. Primeiro termo, que é 2, mais o A20, que nós descobrimos que é 59, vezes o N, que é 20, dividido por 2. Presta atenção, 20 dá para dividir por 2, ó. Então, isso aqui você pode já simplificar, né? 20 por 2 é 10, aí acaba com essa fração, fica bem mais fácil de resolver, tá? Então, a gente tem 2 mais 59 é 61. S20, ó, é igual a 61 vezes 10. Então, a soma dos 20 primeiros termos dessa PA é 610, porque 61 vezes 10 é 610. Alguma dúvida? Nenhuma. Esse aqui Não. vocês têm no caderno? Não. Não? Então, passem para o caderno esse aqui também. Tá. O slide anterior vocês têm? Tem. Não. Então, Yarley, Vou bater o print. vou diminuir um pouco aqui, ó, para você fazer o print da tela toda. Assim fica bom, né? Tá bom, assim. Quando puder mudar, você fala, tá? Pode mudar já. Então, agora a solução, ó. Tá, tô batendo o print. Já. Pronto? Pronto. Aqui a gente tem um pouquinho de exercício, tá? Então, olha só. Como que a gente vai resolver isso em exercício, ó? Tamanho desse exercício. Passa também esse exercício para o caderno de vocês. Tá. Se vocês já quiserem fazer o print da tela, porque esse exercício ele é grande, tá? Ó, nos últimos anos, a corrida de rua ela cresce no Brasil. Nunca se falou tanto no assunto como hoje, e a quantidade de adeptos aumenta progressivamente. Afinal, correr traz inúmeros benefícios para a saúde física e mental, além de ser um esporte que não exige alto investimento financeiro. Um corredor estipulou um plano de treinamento diário correndo 3 quilômetros no primeiro dia e aumentando 500 metros por dia, a partir do segundo. Contudo, seu médico cardiologista autorizou essa atividade até que o corredor atingisse no máximo 10 quilômetros de corrida em um mesmo dia de treino. Se o atleta cumprir a recomendação médica e praticar o treinamento estipulado corretamente em dias consecutivos,
pode-se afirmar que esse planejamento de treino só poderá ser executado em exatamente 12 dias, 13 dias, 14 dias, 15 dias ou 16 dias. A gente resolve isso com PA, tá? Então, aqui vamos para a solução. Posso passar? Vocês vão tirar print desse? Já tiraram? Eu já tirei. Tirou, Beatriz? Tirei. Então, eu vou continuar. As distâncias, acho que eu vou trabalhar com vocês só esse exercício aqui e o restante da aula eu vou dar esse tempo para vocês passar para o caderno, tá? Porque se a escola entrar, aí eu libero vocês dois. Aí eu vou voltar tudo do início com a escola, tá bom? Tá. As distâncias percorridas no plano de treino representam uma progressão aritmética, uma PA. Só que essa sequência, olha só, ela varia de 3, 3,5 e 4, e o último termo é 10, tá? Porque olha só, é a quantidade que ele conseguiu correr, tá? Então, ó, primeiro ele começou com 3 quilômetros, depois ele aumentou para 3,5, e assim foi indo, mas o objetivo é que ele corra 10 quilômetros por dia, tá? Como está aumentando de meio em meio, então, ó, começa com 3, aí depois ele aumentou mais 500 metros, então, 3,5 quilômetros. Aumenta mais 500 metros, aí vai para onde? 4 quilômetros. Entenderam? Porque a progressão aritmética ela é de 3, 3,5, 4, e vai indo até chegar no 10 quilômetros? Mais ou menos. Aqui, ó. O exercício disse que ele começou a correr 3 quilômetros, certo? Depois, no segundo dia, ele aumentou mais 500 metros. Então, se você aumenta 3 quilômetros com mais 500 metros, você vai correr 3,5 quilômetros, certo? Certo. Então, é uma progressão aritmética que está aumentando de meio em meio, concorda? Sim. Sim. Então, depois de 3,5, vem quantos quilômetros? 4. Depois de 4, 4,5. Depois 5,5. Depois 6,5. Depois 7,5. Depois 8. Depois 8,5. Depois 9. Depois 9,5. Até chegar em 10 quilômetros. Concordam? Sim. Então, é tudo dados que a gente tirou de onde? Lá do enunciado do exercício, tá? No entanto, o cardiologista dele falou que eu tinha que correr 10 quilômetros por dia, só que ele foi aumentando de meio em meio. E aí a gente quer saber quantos dias ele vai gastar para ele correr esses 10 quilômetros, tá? Fazer esse circuito de 10 quilômetros, já que ele está aumentando de meio em meio. Então, a gente sabe que o nosso AN é 10, é o último termo da nossa PA, tá? O nosso primeiro termo é os 3 quilômetros, que é o primeiro número que aparece na progressão. E agora a gente tem que descobrir o N. O N é a quantidade de termos, que significa aqui a quantidade de dias que ele vai gastar para cumprir o circuito de 10 quilômetros de corrida. Entenderam? Sim. Agora eu entendi. Se precisar, eu explico de novo, tá? Então, olha só, que está até detalhado, ó. O N representa o número de dias de treino. Então, a gente sabe que o nosso primeiro termo é 3 quilômetros. A nossa razão, ó, 3,5 menos 3 é meio, mas a gente não precisava nem calcular, a gente sabe que é 500 metros, tá? Para ficar tudo na mesma notação, a gente sabe que 500 metros, para ser transformado para quilômetros, basta a gente fazer a divisão, tá? Então, fica 500 metros, dividir por 100 vai dar 0,5 quilômetros, tá bom?
Compreendido? Então, assim, Sim. a gente passa metros para quilômetros. É a mesma coisa, ó, meio. Mas por que que a gente fez isso? Só porque tá tudo em quilômetro, não tem nada em metros, tá? Só para não vai alterar nada, mas fica mais fácil da gente calcular aqui na hora de jogar na fórmula, tá bom? Então, ó, a fórmula do termo geral. A N, que nesse caso é 10, tá? É igual ao nosso primeiro termo, que nesse caso é 3, mais N menos 1. Não tem como a gente alterar isso aqui, porque a gente está procurando N. Vezes a nossa razão, que é meio, 0,5. Tá bom? Então, o que que a gente vai fazer? N menos 1 vezes 0,5 é igual a 7, porque aqui o 3, a gente muda ele de membro, fica 10 menos 3, 7. Isolando o N menos 1, nós vamos ter 7 dividido por 0,5. 7 dividido por 0,5, N menos 1 vai ser igual a 14, tá? Isolando N, 14, soma aqui com o menos 1, que passa para o segundo membro, troca o sinal, é 15 dias. Então, ele vai gastar 15 dias para correr esses 10 quilômetros se ele continuar aumentando por dia apenas 500 metros de corrida, entendeu? Se ele continuar aumentando apenas meio quilômetro a cada dia que ele corre, ele vai fazer o circuito de 10 quilômetros em 15 dias. Compreenderam? Sim. Então, é 9h30, a aula acaba 9h40, né? 9h33, na verdade. Faz o print dessa solução, passa esses exercícios para o caderno, termina, manda a fotinha para mim. E eu vou liberar vocês dois da aula, vou aguardar você escola, volta a conexão e entra de novo, tá? Tá. Tá. Tenha um bom dia, pessoal. Assim, Obrigada. Vocês podem sair, porque eu vou continuar online, tá bom?